palestra de hoje se chama A Transcendência segundo os Shiva Sutras e a Teosofia. Mas inicialmente eu gostaria de colocar uma pequena reflexão sobre as circunstâncias atuais, sobre essa vida em tempos de pandemia. Eu não vou agradecer naturalmente ao coronavírus pela oportunidade que nós temos de reflexão e interiorização, de questionamento, de coisas, de valores. Eu tenho visto até algumas mensagens circulando pelas redes sociais com esse conteúdo. Muito obrigado, coronavírus, Mas é uma realidade muito triste, E eu não vejo dessa maneira romântica, principalmente porque essas questões sobre os valores, sobre a solidariedade, sobre a interdependência, têm sido ensinadas por instrutores espirituais de diversas religiões há no mínimo mais de 1000 anos, E aí quando acontece um fato tão triste, tão marcante, e a gente poderia pensar numa experiência bastante conhecida e reiterada, como a queda de um avião, a gente não agradece ao avião, à queda de avião, pela oportunidade de refletir sobre a lei da gravidade, porque a lei da gravidade é de amplo conhecimento há muito tempo. Então, quando nós estamos vivendo uma situação como essa, tendo em vista que pelo menos há mais de 2000 anos, nós já recebemos essa instrução sobre os valores morais, sobre os valores espirituais, sobre a importância de vivermos em comunidade, da cooperação, da solidariedade, da reflexão. É o momento de perceber que nós estamos com um atraso de no mínimo 2000 anos e nós precisamos então urgentemente interiorizar esses valores e colocá-los em prática. Assim como acontece quando cai um avião, a gente imediatamente procura ver o que deu errado para consertar e não acontecer mais. Então, é nesse sentido que eu inicio a reflexão e coloco os conhecimentos de hoje, para que a gente reflita sobre as nossas maneiras de viver, de uma maneira de uma maneira mais enfática, com mais seriedade. E tendo em vista que se trata, à luz das doutrinas teosóficas e outras doutrinas espiritualistas, de uma situação de karma coletivo, E eu não vou repetir aqui uma teoria sobre o karma, já fiz uma palestra especificamente sobre isso, se chama Karma, Livre Arbítrio na Visão Teosófica, está disponível na TV Supre, no YouTube. Mas eu gostaria assim, de enfatizar novamente essa ideia de karma, lembrando que o ser humano tem uma esfera de ação, de liberdade de ação, e ali então tudo que ele faz tem consequências. E aí a gente fala que a pessoa tem um karma individualmente, quando ela está colhendo o resultado das suas ações como indivíduo, e nós temos então um karma coletivo quando nós estamos colhendo as nossas ações como coletividade, em função dos nossos atos, nossa maneira de ser coletivamente. E essa pandemia, então, ela nesse ponto de vista, um karma coletivo que afeta a humanidade mundialmente, como um todo. E nós costumamos falar aqui na Sociedade Teosófica e em outros ambientes espiritualistas sobre mestres de sabedoria, sobre seres com poderes divinos, potências criadoras da natureza, seres que estão num estado de evolução além do homem, Mahatmas, por exemplo, os Mahatmas. E vocês poderiam me perguntar se esses seres têm esses poderes todos, por que eles não resolvem esse problema da pandemia e inventam uma cura, resolve o problema imediatamente. Aí eu gostaria de lembrar, mais uma vez, dentro da visão teosófica, já coloquei também isso em palestra, Deus na visão teosófica,
Até Deus, como, se você considerar a hierarquia construtora do cosmos, ainda que tenha um regente, até esse Deus está submetido à lei do karma, ou causalidade. Então, na teosofia, nós não temos essa visão antropocêntrica. Agora vamos então pedir aos seres iluminados, né, uma solução e vamos prometer que agora vamos nos comportar bem, né? Então eles vão resolver os nossos problemas, assim como os pais, né, que emprestam o carro para o filho bate o carro e aí o pai acaba pagando a conta da batida do carro e diz assim, mas na próxima vez, então, você que vai pagar, você não faz mais isso, né? Isso é uma visão infantil e antropocêntrica e a teosofia não acolhe essa visão. Mas eu não posso estabelecer aqui uma relação precisa de causa e efeito sobre esse fato que ocorre, essa pandemia, porque eu não posso dizer que é uma consequência das más atitudes do homem, porque eu não tenho nenhuma base objetiva para estabelecer essa relação. Mas eu também não chego a negar, pessoalmente, né, nos meus pensamentos, que possa ser, né, uma consequência daquilo que os Mahatmas falam, e tem até uma carta, nas cartas dos Mahatmas, carta de número 20, eles falam que eles não aguentam as emanações animais da multidão egoísta e brutal. Né? É muito difícil para eles lidarem com essas emanações humanas. E eu não vou dizer, apesar dessas cartas serem do século XIX, eu não posso dizer que isso é um comentário desatualizado, tendo em vista que eu não vejo que a situação tem melhorado, né? Pelo contrário, cada vez mais a gente vê, né, violência, por exemplo, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos conjugais. Nós temos cada vez mais um índice de cônjuges se matando, né? E é um tipo de relação conjugal, deveria ser, né, um tipo de relação para expressar o amor. Então, eu não posso dizer que isso que o Mahatma comentou no século XIX não se aplica, né, e que não é possível haver uma relação como essa, como um freio à humanidade. Mas como eu não posso fazer nenhuma afirmação, eu vou fazer apenas 2 comentários sobre a questão do karma coletivo que eu vejo a partir de dados objetivos, né, de percepções objetivas. E uma delas é a questão do animal. O Mahatma Kutumi também falou numa carta, que eu não lembro agora o número, ele falou o seguinte: os animais existem para os seus próprios propósitos. Né? E tendo em vista que esses vírus têm surgido ultimamente num contexto de exploração dos animais, né? Um relacionamento indevido, no mínimo, com os animais, que está favorecendo o surgimento desses vírus, dá uma margem, né, bastante viável, né, de estabelecimento de relação de causa e efeito. A gente sabe que teve pandemias na história da humanidade, né, em uma relação de proximidade com animais, por exemplo, ratos, que não tinha uma relação de aproximação, tinha mais de ignorância, de falta de higiene. Mas nos últimos anos ou nas últimas décadas a gente vê esses vírus surgindo, né, nesse contexto de exploração dos animais. Então, outra ideia, né, que eu posso trazer a respeito dessa questão do karma é o efeito da nossa compreensão da questão da interdependência entre os seres humanos, que sempre existiu. Só que no momento que as comunicações são mais rápidas e os deslocamentos são mais rápidos, isso aparece, né, de uma maneira mais rápida, não demora tanto tempo. E a gente vê, por exemplo, na pandemia, que os países que têm uma relação
interpessoal, social, de cooperação, de solidariedade, estão superando melhor, né, de uma maneira mais rápida, essa pandemia. Mas, novamente, é uma questão, né, um assunto que tem sido ensinado há milênios, né? Então, agora nós vamos aprender mesmo, né, porque com o aumento das migrações, em que a gente sofre os efeitos mais rapidamente, agora as pessoas que não cooperam, elas acabam colhendo os frutos da sua não cooperação. Você vê, por exemplo, um governo corrupto, né, não um governo corrupto, um governo onde tem corrupção, onde tem pessoas corruptas, né? O que acontece? Se falha um sistema de saúde ou o sistema de saúde fica prejudicado, aquela pessoa ali que estava participando de atos de corrupção, ela vai sofrer os efeitos daquela corrupção que ela ajudou a criar. E isso, de uma maneira geral, em todas as formas de cooperação e não cooperação, nós estamos vendo de uma maneira mais nítida que existe, né, esse nexo de causa e efeito. Então, nós coletivamente pagamos, né, por um interesse ou desinteresse do que nós somos como massa, como coletividade. Eu gostaria de repetir uma informação que eu coloquei aqui, de que na Copa de 2018, acho que foi, né, eu trouxe até uma notícia sobre um gol do México, que fez a terra tremer na cidade do México, foi detectado por sismógrafos, né, um pequeno abalo sísmico, e os sismólogos disseram que será uma coisa natural. Então, assim, um gol num jogo de Copa do Mundo, vocês vejam, consegue mobilizar a população a ponto de fazer a terra tremer. Agora, onde está o nosso interesse como coletividade numa questão essencial como essa, uma questão sanitária e a questão dos animais, né? E eu soube, então, recentemente, como vocês, né, por intermédio da imprensa, que os cientistas, parece que alguns cientistas chineses já haviam alertado sobre esse risco, né, de surgimento de uma mutação de um vírus, né, um surgimento de um vírus em função de consumo, né, de animais silvestres na China. Agora eu pergunto, isso fez a Terra tremer? Né? Teve algum interesse, alguma preocupação, alguma veiculação? Né? Então nós coletivamente pagamos, né, aquilo que, né, pela atenção que nós damos às coisas. Hoje em dia nós somos obrigados, mesmo não querendo, abrir a capa do jornal e ver lá nas manchetes fotos de pessoas com pouca roupa, né, informações sobre a vida privada dos artistas que chamam a atenção, né, questões assim, aparentemente polêmicas, né, com grandes controvérsias, como a cor da roupa que vão usar os meninos e as meninas, por exemplo, se vão usar cor de rosa ou azul, né? Isso parece importante, mas no momento que nós estamos padecendo de uma questão vital, né, uma situação de sobrevivência, nós podemos ver essas coisas realmente são importantes, essas coisas que nós damos atenção, nós, como coletividade, né? Então, eu já coloquei também esse assunto, né, numa reflexão sobre tapas ou austeridade à luz do yoga, né, sobre essa questão de distinguir o essencial e o supérfluo. Então a questão não é moral como um castigo, né, um castigo de um Deus que nós estamos prestando atenção nas coisas erradas, mas nós colhemos os efeitos se nós não damos atenção para as questões vitais, né, e nós damos atenção para as questões não essenciais, nós vamos pagar por essa falta de atenção que nós estamos dando. E assim caminha a humanidade, né, nós vemos hoje, né, com muita gratidão, pessoas que estão se doando, arriscando suas vidas, doando suas vidas para salvar a vida alheia, e outras pessoas que não têm interesse em cooperar, gente que diz assim, não, eu não vou usar máscara porque não tem ninguém que mande em mim.
né? E nós, assim, ainda assim, nós padecemos coletivamente, né? Como se estivéssemos nadando num aquário na mesma água. Essas pessoas que estão mais à frente com um nível de consciência melhor e outras pessoas ainda que estão muito atrás, né? Que ainda não despertaram para essa necessidade de cooperar. Então, eu coloco essa palestra de hoje, né, a reflexão, né, alguns conceitos, sempre mínimos e introdutórios, sobre a transcendência segundo os Shiva Sutras e a Teosofia, para essas pessoas que estão fazendo do seu isolamento social um ashram de disciplina espiritual, né, porque todos nós sofremos juntos, porque felizmente não temos coração de pedra, todos nós sentimos pelo que está acontecendo, mas algumas pessoas não vão aproveitar muito essa oportunidade para se transformarem, vão sair da pandemia fazendo tudo o que não puderam fazer durante a pandemia, e outras pessoas então vão aproveitar esse momento inevitável, né, como uma possibilidade de crescerem espiritualmente. Então, essa reflexão de hoje é mais para essas pessoas que naturalmente vão se interessar em ouvir essa reflexão, que estão fazendo então desse recolhimento um momento de meditação, de oração e de autodisciplina. Então, eu vou trazer aqui hoje alguns comentários, alguns conceitos que estão nesse livro, Shiva Sutras, do Dr. Taimni, que é um autor de quem eu gosto muito, costumo citar muito ele nas minhas palestras. É um livro da editora Teosófica. E esses Shiva Sutras, então, são um texto clássico que pertence à escola hinduísta chamada Shaivismo de Kashmir. Ninguém sabe exatamente quem escreveu esse texto, porque isso é muito comum, inclusive, né, nesses contextos. Às vezes a gente sabe quem é o autor e às vezes a gente não sabe, porque não existia naquele momento uma preocupação grande com a autoria como a gente tem hoje. Mas o texto, então, foi acolhido pela escola, né, amplamente disseminado e preservado, e ele é atribuído a um sábio chamado Vasugupta, do século IX, um sábio hindu, mas existem lendas, né, que dizem que ele recebeu esse texto, esse ensinamento num sonho do próprio Shiva, que aqui nesse contexto significa consciência divina, né, ou de um outro sábio. Então, esse texto, ele trabalha e com a ideia, vocês vão ver que é muito parecida com a ideia do yoga, né? Como eu já apresentei aqui sobre os Yoga Sutras de Patanjali, vários fundamentos, vocês vão encontrar afinidades, e o próprio Taimni, às vezes, traz ideias do Yoga de Patanjali para compor, né, esses ensinamentos dos Shiva Sutras. E ele mesmo diz que os Shiva Sutras são um excelente complemento aos Yoga Sutras de Patanjali, né, principalmente nessa questão das realidades mais transcendentais. Então, lembrando aqui uma ideia já apresentada, que é uma essência colhida pela teosofia na comparação desses diversos sistemas, que nós temos, então, como substrato da vida, aquilo que a gente chama de vida una, uma energia una, que se manifesta, então, em múltiplos seres, né? É um e o múltiplo, múltiplas formas de vida separadas. E isso acontece quando? Acontece no momento de manifestação do universo e que emana esses raios, né, individuais ou fios individuais que são revestidos de veículos. E uma ideia para ilustrar esse nosso entendimento de hoje é novamente essa ideia de luz universal, energia universal representada pelo Sol,
como se fosse energia elétrica, e veículos individuais, como se fossem várias lâmpadas. Então, eu separei só alguns sutras e poucos comentários. Então, o primeiro sutra do livro, né, do texto, é a mônada, ou espírito individual, que é o ser mais interno do homem, como eu representei naquela lâmpada, é essencialmente da mesma natureza da pura consciência, representada por aquele sol, ou realidade em seu aspecto de consciência voltado para o exterior. Então, existe uma consciência una, né, e ela se expressa na consciência dos diversos seres particulares. E quando ela chega, então, nos seres particulares, que são os raios compostos por uma série de veículos que se interpenetram, ela se volta para o exterior, ou para essas coisas do mundo manifestado. Então, o comentário do Time, não vou ler muito comentário, só alguns, né? Ele diz: existe uma realidade suprema, subjacente tanto nos estados manifestos como nos não manifestos do ser. Que a gente já colocou várias vezes, existe um sétimo princípio que permeia todos. E ele sobrevive nesse período de não manifestação do universo, e ele subjaz aos seres, aos entes manifestados no período de manifestação. Então, essa realidade é um estado integrado, porque ela é uniabarcante, ela é imutável, indivisível, sem distinções e absolutamente além da compreensão humana. Ela é além da compreensão, eu sublinho aqui, da compreensão racional, embora, como ele diz, possa ser conhecido por percepção direta, ou seja, é uma realidade que pode ser experimentada. Ela não pode ser conhecida mentalmente, porque ela é uma experiência além da mente, né? Além desses veículos individualizados. Penetrando-se e transcendendo todos os níveis da mente no reino da manifestação, assim, tornando a consciência desperta, ou seja, com essa experiência, né, de percepção direta dessa consciência, torna-a desperta para a sua real natureza intrínseca no reino do não manifesto. Esse espírito individual ou Atma, que eu representei por aquela lâmpada, como é denominado nesse aforismo, é uma expressão centralizada dessa realidade através de um ponto no qual a realidade existe não apenas em sua natureza essencial, mas contém o todo em forma potencial. Então, vejam bem, aquela lâmpada, né, que é animada por aquela luz universal, energia elétrica universal, quando ela se volta para dentro de si, quando ela se autoconhece, quem sou eu mais a fundo, ela passa por todo aquele aparato físico externo e ela chega lá naquela energia. Então, ela contém o todo de forma potencial. A tomada da sua casa, onde você liga o aparelho elétrico, ela contém todo o potencial de energia elétrica. Ela está aparecendo ali naquela tomada individualizada. Mas então, esse caminho, né, de autoconhecimento, ele leva a esse conhecimento do todo. É esse fato que a contínua e infinita expansão da consciência nos espíritos individuais e o desenvolvimento simultâneo dos poderes correspondentes, à medida que a evolução prossegue e que é potencial, se torna ativo. As diferentes mônadas ou espíritos individuais representam, portanto, diferentes expressões da mesma realidade suprema que é o todo, ou seja, todos os entes, todas as lâmpadas que existem no mundo são diferentes expressões dessa mesma realidade, essa mesma energia, que é um todo indivisível e integrado através de diferentes centros de consciência, cada centro transformando-se gradualmente em uma expressão distinta da vida e da consciência divinas,
de acordo com sua própria singularidade individual e desempenhando no drama da manifestação o papel que lhe é próprio. Então, são todas essas manifestações de Shiva, que aqui, nesse contexto, significa a consciência divina. Embora esses centros múltiplos de vida e consciência divinas, chamados Anu nos Shiva Sutras, pareçam estar amplamente disseminados no reino do tempo e do espaço, ou seja, no mundo em que a gente vive, quando vistos de baixo, ou seja, quando vistos daqui, por intermédio da instrumentalidade do intelecto, na verdade, eles são concêntricos, enraizados em Mahabindu, o grande centro. Ou seja, o centro de todos esses seres particulares, eles convergem para um grande centro, né, um centro uno chamado Mahabindu, que é o centro da consciência divina, através do qual um universo manifestado sempre aparece do não manifestado e no qual continua a operar durante o período de manifestação. Então, nós parecemos múltiplos, separados, mas, na verdade, em essência, nós somos unidos todos a esse grande centro que é a consciência divina. Daí que surge, né, essa afirmação que hoje é bastante popular, todos somos um. Né, todos somos um em nossa essência, né, em nosso centro. Assim, portanto, esses centros são separados em si e ao mesmo tempo não são. No reino da manifestação, funcionam separadamente por intermédio do princípio mental e podem ser considerados como separados. No reino da não manifestação, eles estão enraizados na realidade única e podem ser considerados como não separados. Então, essa ideia, né, acredito que já ficou claro, todos somos um, todos estamos conectados, né, a partir da nossa essência, do nosso surgimento. E como é que acontece? Por que nós, então, nos vemos como separados? E os Shiva Sutras isso explicam, né, no segundo sutra, então, 1.2, que o conhecimento viciado pelas ilusões da mente é a causa da escravidão da mônada ou Jivatma, que são termos que explicam essa unidade, né, unidade de veículos, né, esse ente separado. Né, ele é Atma, ou seja, ele é um ponto uno que está ligado nesse ponto total, mas enquanto ponto uno, né, ele é uma unidade chamada de mônada ou Jivatma. Que se manifesta nesses mundos inferiores, o mundo da manifestação. Então, é a mente, né, através desse veículo, que é um veículo particularizado, ou seja, como se fosse aquele vidro da lâmpada, que vê as coisas como separadas, porque como a consciência está voltada através dela para o exterior, ela não tem consciência da vida interior, que é a una. Então, ela só vê a parte externa de fora, né, que vê a parte manifestada de entes diversos e separados. E isso, então, é possível de ser revertido, né? Quem já tem conhecimento dos Yoga Sutras de Patanjali sabe que todo o propósito do yoga é essa reversão dessa consciência para que se perceba, então, a unidade. Aí, nos Shiva Sutras, nós também encontramos essa ideia. E no Sutra 1.17, ele diz: pelo controle e finalmente supressão da atividade da mente individual, é atingido o conhecimento de Atma, ou espírito individual no homem. Então, por essa quietude da mente, que nós vimos assim no estado de Samadhi, onde aquele veículo externo, todo aquele vidro, né, da lâmpada, que a gente sabe que em nós, dentro do ser humano, se movimenta, está cheio de perturbações, impurezas. No momento que ele é silenciado, no momento que ele é purificado, então ele se torna tão translúcido que aquela luz interior se percebe como diferente daquele veículo, que é a mente. Então é o mesmo caminho,
né, que vocês vão ver, se estudarem esotericamente diversas religiões, vão ver essa mesma ideia, da possibilidade de autoconhecimento, a possibilidade de encontrar o ser divino ou consciência, né, porque a consciência, ao observar, né, aquela mente que está em constante agitação, percebe que ela está vazia e ela então percebe que não existe nada naquela mente. Então existe o quê? O ser que está percebendo, que é a consciência. E o Sutra 3.12 diz que pelo completo controle sobre o poder de percepção é possível fazer a consciência que é voltada para fora interiorizar-se e tornar-se centrada no Atma, o centro individualizado da realidade. Então esse é o caminho do yoga que você vai encontrar nos Shiva Sutras. E o indivíduo, então, que realizou a sua natureza espiritual como Atma, é um ator e está consciente de ser um ator no palco do mundo, e assim não é afetado ou iludido pelo papel que lhe compete representar. Estabelecido na consciência átmica como seu tríplice aspecto Sat, Chita, Ananda, ou seja, seidade, verdade, mente e bem-aventurança, o yogi é mergulhado no oceano da bem-aventurança e do conhecimento subjacente ao sistema manifestado, ou seja, ele tem uma experiência ali de onisciência. E aqui eu friso essa parte de que ele é um ator e está consciente de ser um ator no palco do mundo. É uma ideia bastante comum, já amplamente disseminada. Uma pessoa me perguntou assim, não, mas então ele vai ser indiferente? Né? Ele vai ser um alienado? Não, ele não vai ser indiferente. Né? Ele apenas vai estar estabelecido nesse reino, né, permanente, né, dessa realidade de bem-aventurança e não vai mais estar submetido aos sofrimentos e aflições da vida no mundo manifestado. Então, por que existe o sofrimento aqui? Porque aquela consciência que vê através da mente, só vê para fora, o mundo externo, ela está ali totalmente identificada com o drama que está acontecendo no mundo, acontecendo a pandemia, né? Vai ter desemprego, tem pessoas morrendo, então isso causa o sofrimento. Agora, o que é transcendência nisso? A transcendência é fugir desse mundo, né? Se tornar diferente, não. É viver nesse mundo, dando a sua contribuição no mundo, mas enraizado nesse oceano de paz que existe nesse nível da consciência. E esse, então, é o ápice do desenvolvimento humano, né, onde a pessoa não se identifica com o papel que está representando, ela cumpre o seu papel com perfeição, porque ela sabe que isso faz parte daquele drama cósmico, né, e porque a parte que ela faz afeta todos os outros seres, mas ainda assim ela não está sujeita àquele sofrimento que a pessoa que está inteiramente com a consciência voltada para o exterior enfrenta. E então, ainda o Sutra 3.25 diz que ao atingir o mais elevado estado, e aqui eu não vou entrar, como sempre, em detalhes, né, mas existem vários estados de transcendência. Além do estado átmico de consciência, a consciência do yogi se torna una com a consciência de Shiva, que aqui significa consciência divina, ou Paramatma, e adquire os seus atributos, ou adquire todos os poderes, né, faculdades divinas. E um Mahatma autorrealizado, que é esse yogi, embora livre da compulsão de reencarnar, porque agora ele não precisa mais ficar compulsoriamente voltando a esse mundo manifestado, porque ele já adquiriu o domínio na sua existência no mundo manifestado, cumpriu o seu propósito, ele pode manter veículos no mundo manifestado a fim de ajudar a humanidade como um ato de austeridade, como um ato de grande sacrifício. Então, é como aquela pessoa que está se afogando, sai da água, não se afoga mais,
e então ela pode ajudar a salvar as outras pessoas que ainda estão navegando nesse rio, né? Então esse é o supremo sacrifício que se diz que fazem os Budas, né? Os santos seres que atingem esse alto estado, eles têm uma estabilidade para poder ajudar os outros. Agora você vai me perguntar, não, mas por que precisa então ter esse mundo, né, de manifestação, se a solução é sair dele, é transcender, né? Se a solução é transcender, não tem necessidade de eu estar vivo aqui. Só que isso é uma ideia bastante clara, né, na teosofia. E o Time, então, nesse livro traz elementos de outros textos do hinduísmo para complementar, né, traz noções da teosofia, e eu trago aqui em especial um trecho da Doutrina Secreta de Blavatsky, que eu achei muito explicativo, que ela diz, então, que Budi aqui é um outro conceito que não faz parte da terminologia dos Shiva Sutras, mas se insere na classificação teosófica como um detalhamento maior. Então aqui nós temos os Shiva Sutras como mente e consciência. A teosofia vai colocar mais um intermediário, com Budi, que é um veículo que fica entre a consciência e a mente. E essa diferença é apenas uma questão de classificação didática, para explicar, porque na realidade esses princípios são altamente abstratos e não tem como separar, assim como nós separamos gavetas e prateleiras. Então cada sistema, cada autor cria conceitos e diferenciações com detalhamentos que ele vai usar para explicar melhor para o público do que se trata. Então, Budi, ou seja, o veículo dessa consciência, para que ele seja mais consciente no plano físico, ele necessita do fogo mais diferenciado de manas, ou que da mente. Uma vez, porém, que o sexto sentido, ou seja, Budi, tenha despertado o sétimo, que é esse Atma, né, o raio da consciência una, a luz que irradia desse sétimo sentido ilumina os campos do infinito. Então ela está dizendo a mesma coisa que diz os Shiva Sutras, a mesma coisa que diz os Yoga Sutras. Nós estamos encarnados aqui e nós precisamos, então, paralisar essa mente, purificar essa mente, para que essa mente se perceba como não sendo a fonte da consciência. Então, precisa realmente de ter esse universo manifestado com esse conjunto de veículos para que aquele raio da criação, que é aquele ente particular, o indivíduo, se torna consciente da sua divindade. E ele vai fazer isso como? Vai fazer isso aprendendo pelo contraste que existe nas coisas diferenciadas do mundo, para que essa consciência, então, desperte e por espelhamento, por contraste, ela se veja como diferente, porém não separada daquele mundo de objetos externos e daqueles veículos de consciência. E essa ideia, então, é bastante explicada no livro do Time, Autocultura à Luz do Yoga, à Luz do Ocultismo, né, onde ele fala que existe um espelhamento, um sistema, né, de reflexão desses princípios superiores nos mundos inferiores para explicar por que essa consciência precisa encarnar para se despertar. E aí ele faz um desenho que eu copiei mais ou menos aqui, pelo menos estou representando a ideia. Ele diz então que esse plano átmico, que é o plano da consciência, como, né, já apresentei aqui dos Shiva Sutras, ele se reflete no mundo manifestado no plano físico. Olha só, essa ideia é muito importante, que é esse mundo no qual vivemos, o mundo físico. O plano búdico, o princípio búdico, por sua vez, ele, por ser o centro da bem-aventurança, ele se reflete então no plano astral,
o emocional e o mental superior, manas, ele se reflete, então, na mente inferior. E o Taimni diz, como resultado dessa inversão, a consciência átmica é, por assim dizer, refletida no físico. O búdico no astral e o mental superior no mental inferior. Esse reflexo significa não somente uma certa similaridade de característica nos planos correspondentes, mas também uma conexão e sintonia mais diretas entre eles. Assim, a vida e a consciência do plano átmico encontram de um modo misterioso expressão mais completa no plano físico do que nos dois outros planos de funcionamento da personalidade, apesar de ser o físico o plano mais afastado do átmico. Analogamente, a consciência búdica tem uma relação misteriosa com o plano astral. E, naturalmente, a relação do mental superior com o mental inferior é verificada com facilidade, sendo muito conhecida. Então, a partir disso, é bastante óbvio que não adianta a pessoa ir embora daqui. Transcender não é fugir. Estou cansado desse mundo, eu vou morrer, então vou voltar para a unidade. Não vai ter experiência dessa unidade, dessa maneira, assim, desperta e consciente e madura. Por quê? Porque para essa experiência ser possível, a consciência precisa do máximo de objetividade que só é aprendida no plano físico. Então eu preciso aprender primeiro a ver as diferenças entre pau e pedra. É preciso aprender que se eu ficar aqui pensando que esse computador é uma samambaia, ele não vai se transformar em samambaia. Então, tudo aquilo que eu penso, eu produzo com a minha mente, não se torna realidade. Apesar de que a gente sabe que para conseguir concretizar coisas, a gente precisa acreditar, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de conhecimento da objetividade. Então, para chegar nesse nível de consciência, da objetividade, da realidade, olha só, o mundo de Sat, Atma é o mundo de Sat, se chama realidade ou verdade. Eu preciso ter muita vivência da objetividade no plano físico. Por quê? Porque senão eu vou ficar nas camadas intermediárias da consciência, nos veículos intermediários, da consciência, onde impera o que é a criação mental. E a mente, a gente sabe que, por exemplo, no sonho, nas vivências do astral, quando a pessoa não tem lucidez desenvolvida, existe uma mistura, ou mesmo após a morte, uma mistura entre aquelas realidades daqueles planos sutis e aquela produção imaginativa daquela consciência. Então, nós precisamos atravessar muitos períodos de consciência encarnada para não nos confundirmos com as criações da nossa mente, para que nós possamos aprender a usar a mente como criadora sem se confundir com ela, sem confundir as criações mentais com a realidade. E isso só é possível com essa experiência no mundo físico, no mundo da encarnação. Senão seria muito simples, seria morrer e achar que vai ter esse tipo de experiência. Não é verdade. Com a morte, a maioria das pessoas dormem e ficam ali nos seus sonhos, assimilando e decompondo os seus sonhos subjetivos. Aquilo que a pessoa construiu mentalmente, emocionalmente em vida, é assimilado após a morte. Então se perde muito da objetividade que é possível no plano físico. Por isso que a transcendência ela é enraizada na realidade do mundo. Então, o Taimni fala coisas interessantes ainda. Ele diz, não é necessário detalharmos aqui essa interessante questão, mas com referência à relação entre o átmico e o físico, pode-se assinalar que a vida da personalidade em qualquer encarnação somente é plena e dinâmica no plano físico, e, portanto, o período passado no plano físico é o mais importante. No plano físico, o homem é completo, pode iniciar causas e aumentar aptidões, enquanto que a vida depois da morte, nos planos astral
e mental está apenas colhendo e consolidando os resultados do que fez nas vidas anteriores no plano físico. É por ser o homem como personalidade completo somente no plano físico que pode elaborar sua liberação. Liberação aqui significa moksha ou nirvana, né? Apenas durante a vida física é possível atingir esse estado, né, de realização, e não na vida depois da morte, nos planos astral e mental. A vida vivida no plano físico é assim a mais importante numa encarnação, e isso se deve, sem dúvida, ao fato de que essa vida reflete especialmente, corporifica a vida do Atma, o aspecto mais elevado da individualidade. Por isso que a gente sabe que essa experiência de unidade, né, essa experiência real, genuína de transcendência, ela se reflete no ser humano, né, no mundo físico, como uma vida de retidão e de santidade. Por quê? Porque uma vez que a pessoa já está plenamente satisfeita e plena na seu nível de vivência espiritual, ela não está mais buscando satisfação no mundo. E como ela tem experiência da unidade, ela também tem uma ética perfeita, porque ela não vai ferir as outras vidas que são partes dela mesma, ou seja, ela é a vida una, né? Porque ela já teve essa experiência. Então, a vida moral, a vida de retidão espiritual no plano físico, elas são, por um lado, como eu já expliquei na palestra sobre moral nos Yoga Sutras de Patanjali, são um requisito para se chegar a essa experiência transcendental, porque precisa purificar essa mente para atingir esse nível de realidade, e também essa pureza moral, ela é uma expressão de quem já teve esse tipo de experiência. Então, eu gostaria de, para encerrar, colocar um exemplo prático dessas ideias que eu apresentei aqui. E antes disso, então, mais 2 sutras dos Shiva Sutras, ele diz os estados atingidos e as experiências conquistadas nos diversos estágios da prática do yoga são realmente surpreendentes. O mundo objetivo que rodeia tal yogi aparece-lhe como sendo o seu próprio corpo. Essa é apenas uma das experiências, tá? O mundo objetivo aparece como sendo o seu próprio corpo devido à expansão da sua consciência. Então, eu gostaria aqui de narrar uma experiência de expansão da consciência desse yogi. É um yogi realizado, um verdadeiro guru, que é Paramahamsa Yogananda. Ele, no livro dele, que se chama Autobiografia de um Yogi, ele narra a sua experiência, de expansão da consciência, que é muito bonita e muito explicativa, assim, ilustra bem essas teorias que a gente apresenta. E para vincular, então, essa experiência, essa vida, ou essa trajetória do Yogananda, e ele deixa bem claro isso que eu coloquei aqui, da importância da vida de retidão no plano físico, a importância dessa expressão de Atma, nessa realidade aqui, e ele, antes de eu narrar a experiência de expansão da consciência dele, eu vou colocar uma pequena observação que ele faz sobre essa questão. De um transitório instrutor da minha vida pregressa, ele diz, eu absorvera algumas lições erradas. Um Shela ensinara-me ele, Shela é discípulo, o instrutor ensinou, numa vida anterior dele. Um Shela não necessitava preocupar-se ativamente com deveres mundanos. E ao negligenciar ou realizar descuidadamente as minhas tarefas, eu não era punido. A natureza assimila facilmente tal instrução, ou seja, a pessoa consegue aprender rápido, essa instrução que é falsa. Agora, sob a implacável férula do mestre da encarnação atual da qual ele está falando, o Sri Yukteswar, contudo, logo me recobrei dessas agradáveis ilusões de irresponsabilidade, ou seja, transcendência não é sair desse mundo, dane-se o mundo e ser irresponsável.
Então agora eu vou narrar aqui, vou ler uma parte dessa experiência dele, da expansão da consciência, que ilustra aquele trecho dos Shiva Sutras que diz que o yogi sente a realidade exterior como sendo o corpo dele, né? Não é um trecho completo, porque nós não temos todo esse tempo, depois vocês podem ler esse livro, mas é uma boa parte e é muito interessante. Quem proporcionou essa experiência, ele atingiu esse estado com a ajuda do mestre dele, o Sri Yukteswar. Meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes. O alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo, e eu distinguia a interna circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasto olhar esférico que percebia tudo simultaneamente. Através de minha nuca, vi homens caminhando além da distante viela de Raigat. E também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta do ashram, observei-a como se eu fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos dentro de meu olhar panorâmico tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. O meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol, tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Olha que interessante. Na experiência do êxtase, ele percebeu as transformações que aconteciam nesse mundo que ele via como decorrência da lei de causa e efeito. Você vê que essa é uma realidade que está enraizada realmente naquele oceano de espírito. Por isso que se diz que até Deus Criador não se separa dessa lei. Uma alegria oceânica representava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Olha que bonito. Tá? É uma narrativa que ainda continua, né? Mas eu vou ter que interromper aqui. Eu só trago ainda para encerrar mais uma observação do que aconteceu, né, com ele depois que ele teve essa experiência, que ele estava lá com o mestre dele. E aqui eu estou trazendo a foto dos dois, né, o de barba é o Sri Yukteswar e o outro é o Yogananda. De súbito, a respiração voltou aos meus pulmões. Com um desapontamento quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Mais uma vez me limitava à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito.
como filho pródigo, eu fugira de meu lar macrocósmico e me encarcerara em um estreito microcósmico. O meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim, inclinei-me no intento de me prostrar aos seus pés, aos seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência da consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e, retendo-me de pé, disse-me com tranquilidade: você não deve se embriagar com o êxtase. Muito trabalho ainda resta para você fazer no mundo. Venha, vamos varrer o chão da sacada, depois caminharemos ao longo do Ganges. Então, olha só que importante, isso não é por acaso. Depois de uma experiência dessas transcendental de êxtase, né? Uma experiência, né, de unificação com a consciência divina, né, o mestre dele chamou a atenção para o trabalho dele no mundo e disse: vamos varrer o chão. Isso ilustra muito bem tudo aquilo que eu falei, como Taimni explica, né, Blavatsky, né, dessa inter-relação entre a perfeição da transcendência e a vida, né, de retidão no mundo e de cumprimento de dever e de serviço. E essa pessoa, então, que teve essa experiência, qualquer uma, porque ela é acessível a todos aqueles que atravessam essa jornada, né, de desenvolvimento espiritual. Então, quem tem essa experiência transcendental pode, com perfeição, entender que fiz questão de trazer, né, um trecho do cristianismo, aquilo que está escrito em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, trago essa reflexão para essa pandemia, né? Eu acho que nós temos que colocar muito em prática, né, essas verdades, né? Estamos atrasados nessa compreensão, quer dizer, nessa vivência, né? E temos esse desafio para as nossas vidas, né? E então aconselho a vocês, como eu estou me empenhando, né? Estou tentando transformar esse período difícil, né, em um momento de crescimento, né, de reflexão e, acima de tudo, de prática, né, na busca da autorrealização. Eu convido a vocês a assistirem também minha próxima palestra, que vai ser mais ou menos uma continuação dessa, que vai se chamar Gurus Verdadeiros e Falsos, como distinguir. Muito obrigada e até a próxima.